TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui mais uma vez, graças ao bom Deus e graças a todos vocês, iniciando mais um programa Página da Bíblia. Queremos cada vez mais alicerçar nossa fé, alicerçar nosso conhecimento, alicerçar a certeza de que o Senhor está sempre conosco, providenciando ao conhecer e aprofundar nosso estudo nesse sagrado livro. Contamos hoje com a presença de nossas grandes mestras. Quero agradecer mais uma vez a Amélia, que por via Skype nos abrilhanta esse programa com sua presença e sua orientação. Amelinha, então, muito obrigada por tua presença. É muito bom estar com vocês. Agradecer mais uma vez Maíla, que se dispõe a estar aqui conosco. Maíla, sempre pronta, com a correria toda dela, superando as dificuldades, né, Maíla? Com certeza, mas Deus está aqui para nos ajudar. Estamos aqui tentando entender um pouco mais da caminhada desse povo de Deus. Como eu disse para você já em programas anteriores, estamos estudando o Pentateuco. Dentro do Pentateuco, iniciamos com o primeiro dos 5 livros, que é o livro do Gênesis. Então, estamos aqui avançando mais um pouco. No livro do Gênesis, nós vamos agora para uma história que é fantástica, maravilhosa, parece criada por Spielberg, mas na verdade foi criada e conduzida por Deus, que é o sacrifício de Abraão. E vamos então tentar conhecer essa saga, essa história, que vai envolver tantos conceitos a respeito da nossa fé. Quem está com o livro pode seguir, nós estamos no livro do Gênesis, capítulo 22, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 19. E quem não tiver, é só prestar atenção a essa linda história que vai iniciar dizendo: depois desses acontecimentos sucedeu que Deus pôs Abrão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vais à terra de Moriá. E lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seus filhos, sobre o seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusastes teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé proverá.
De sorte que se diz hoje, sobre a montanha Yahvé proverá. O anjo de Yahvé chamou uma segunda vez Abraão do céu, dizendo, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quantas areias que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedecestes. Abraão voltou aos seus servos, e junto puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia. Que história linda, maravilhosa. E aqui nós vamos mais uma vez testemunhar a incrível ação de Deus e a incrível fé deste homem, que é difícil acreditar naqueles primórdios, né, Maíla e Amélia, que existisse gente com tanta fé. Porque eu me questionava antes de iniciar o programa até sobre isso. Nós que já vimos tanto, nós que temos esse livro completo, entendemos toda a sua sequência, entendemos todo o programa de Deus, tudo que Ele queria para nós. Esse povo ainda estava sendo formado. Hoje não temos a fé que eles têm. Até o fato dessa prova de fé é uma maneira de fazer o povo ir caminhando. Porque você sabe que nós, seres humanos, a gente cresce a partir dos desafios que a gente vai sendo colocado na vida. Quanto mais uma pessoa ela fica estagnada, menos ela avança. Na questão da fé também. Então, por isso, Deus, que pode, Ele permite a aprovação, às vezes essa aprovação dada até por Ele mesmo, para que a nossa fé seja provada como o ouro é provado no fogo. Uhum. Só podemos dizer que ouro é ouro depois que ele foi purificado. Passado pelo crisol. E às vezes a gente também na nossa fé falar que acredita em Deus, da boca para fora, mas são nas provações, nas dificuldades, na obediência a Deus, nas vontades que Deus tem para a nossa vida, que nós mostramos e provamos que a gente acredita nele. Uhum. Então aqui é uma grande prova de fé a Abraão. Pensa, Deus havia feito uma promessa a ele de dar terra, uma bênção, se tornar um povo abençoado, e uma descendência, dar a ele filhos. Com Isaac, Deus cumpre essa promessa, porque a partir de Isaac, o filho dele com Sara, e também Ismael, que a gente viu nos programas passados, Deus cumpre a promessa da descendência. Com Isaac, Deus vai fazer essa descendência para surgir o povo de Israel. Agora Deus vem e diz a ele, me dá esse filho. Uhum. Vai entender, né, Maíra? Pois é, agora me dá esse filho, que era tudo para Abraão. Só que o que a gente precisa entender aqui no texto? O que é tudo na minha vida? O filho ou Deus? Porque se eu provar que Deus é o meu tudo, todas as outras coisas estarão na minha vida. Agora, se às vezes eu coloco outras pessoas, outras situações, até objetos, como sendo tudo na minha vida, eu perco isso e perco Deus. Verdade. Então, a grande pergunta aqui e o grande desafio para Abraão é ele dar essa resposta. O que é tudo para mim? Meu filho Isaac ou Deus? O que eu vou optar? Uhum. Uhum. E aí a gente viu que ele fez essa escolha, ainda, não tenha dúvida. Isso deve ter causado aí um sofrimento, uma angústia,
né? Uma ansiedade não só para Abraão, mas também para Isaac. Às vezes a gente, talvez a Melinha depois fala sobre isso, às vezes a gente olha aqui, parece que Isaac... Tá tão concorde com tudo, Nossa, me veio à cabeça isso. porque ele aqui tinha em torno de uns 12 anos. É, Então, o menino que via constantemente sacrifícios, né, na vida, vê o pai pegando feixe de lenha, pegando a faca, fazendo subir para o monte. A montanha é sempre um sinal do encontro com Deus. Vê subindo a montanha, mas cadê o animal para ser sacrificado? Opa, no mínimo ele pode não ter entendido tudo, mas no mínimo ele ficou desconfiado. Então, perceba que Deus, com essa atitude aqui, prova não só Abraão, vai provar também Isaac, mesmo sendo uma criança, 12 anos, apesar que com 12 anos, esse povo já era considerado aí um homem, né? Então, ele entende... Era o momento das provações. Para mostrar a sua virilidade, né? Isso, então, Deus vai dar continuidade a seu povo com Isaac. Então, com esse gesto, Deus ao mesmo tempo prova Abraão e Isaac. Mas não deixa de ter aqui todo um sofrimento, uma realidade humana para isso. Amélia, eu queria ouvir seu parecer nessa bela história aqui de provas e contraprovas, né? Interessante a gente perceber que no começo da narrativa aqui, Abraão deixa os dois empregados seus lá embaixo. Porque esses dois iam olhar para Abraão e dizer, esse cara pirou, vai matar o filho. Eles iam agarrar Abraão, não iam deixar ele cumprir, fazer sua prova de amor a Deus, né? Então ele sobe, só ele e o filho. Agora é entre nós dois. Isso, verdade. Amélia, como é que você me orienta sobre isso? Quando a gente, Ana, lemos o capítulo 21, que Abraão teve que expulsar Ismael, lembra? Ele foi obrigado a se separar daquele filho. Agora vai se separar do outro filho. Outra coisa importante que tem no texto, ele começa falando que ele vai à terra de Moriá, né? Ali naquele monte. Esse Moriá também... O texto pretende relacionar que nesse Monte Moriá com o altar construído pelo próprio patriarca Abraão também, que depois, mais tarde, lá no livro de 2 Crônicas 3, versículo 1, fala que Salomão vai edificar o templo de Jerusalém. Uma coisa muito importante, os sacrifícios humanos, que era bastante frequente no ambiente dos cananeus, para os olhos dos hebreus era uma abominação, né? E esse contexto fala em prova, que Deus quis experimentar a obediência de Abraão e parece que submeteu ele a um teste autêntico mesmo, né? Agora, e o texto fala que Abraão ia chegar ao extremo mesmo, né? Mas Deus intercepta nessa hora também. A atitude de Abraão mostra para a gente ali no texto que o sacrifício humano estava em voga, né? Eles faziam sacrifício. Quando você vai ler a história do povo de Deus também, a história de Israel lá na monarquia já, vai ter um rei também que ele vai fazer uma aliança com o rei da Assíria e para não ser atacado ele vai sacrificar o seu próprio filho ao deus Moloque. Então, é um costume que eles têm de fazer também, que o povo de Deus também, na terra que Deus deu, vão fazer também uma hora, né? Então, o povo de Israel, contudo, as vítimas foram substituídas por animais. Aí, igual Abraão fez agora, viu um carneiro no lugar do filho Deus, né? Mas depois a gente vai perceber no livro do Êxodo, capítulo 13 em diante, livro de Números também, que esse sacrifício de gente foi substituído dentro do povo de Israel e colocava um carneiro então. Eu acho assim, é um escrito muito bonito, um diálogo que tem a psicologia do pai com o filho, quando ele pergunta, pai, nós temos aqui a lenha, tudo, mas cadê a vítima para a gente fazer o holocausto, né? E ele fala, não, meu filho, Deus vai
Deus vai providenciar. Agora eu fico olhando aqui o sofrimento de Abraão, né? Teu único filho a quem amas, mas ele tem outro filho também, que já se separou dele também. É muito difícil a gente pensar no sacrifício que o pai teria que fazer com o filho, né? Somente uma obediência histórica que a gente fala era capaz de animar Abraão a fazer tudo isso também, o único filho. Mas aí você pode pensar, esse filho, ele seria a realização das promessas da descendência. Como fica então? Aí eles sobem devagarinho, vão preparando tudo, né? Agora, a Bíblia, quando ela conta aqui, supõe, a Maíla já falou, que o menino também consente nisso, né? E no momento que ele vai cortar a garganta do menino, é que ouve a voz do céu, que vai falar não, né? Esse não é muito forte para lembrar que, a partir de agora, o Deus de Abraão, não quer sacrifício humano, de criança principalmente, ele não quer, né? Não quer, de jeito nenhum. Então, a gente vai percebendo aqui na realidade que é uma provação, como o texto fala, mas a mensagem central do texto é: não quero sacrifício humano. Você vai ler os profetas depois, em toda a Bíblia, Deus vai dizer: não quero sacrifício, quero misericórdia. Então, o Deus Yahvé, nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, dos pais e das mães, ele não quer sacrifício humano, ele quer misericórdia, não quer. Né? Então, isso é uma acusação que existe sacrifício de gente. E todo mundo tinha que sacrificar seu filho primogênito em troca de bênçãos de Deus. E aqui Deus fala que não. Ele abençoa sem o sacrifício do menino, né? Não precisa. Ele vai ofertar o carneiro, então. E depois a gente vai na lei de Moisés, então, nunca mais, né? Vai ser no lugar de sacrifício a Deus, produtos da terra, carneiro, frutas, né? Não mais isso. Mas o texto tem hora que dá medo. É interessante também ver aqui nesse sacrifício de Abraão, de Isaac, feito por Abraão, já uma prefiguração do sacrifício de Cristo por nós. Tudo que tem no Antigo Testamento, ele é para nós já sinais da ação de Deus lá no Novo Testamento, para mostrar para nós que tanto o antigo quanto o novo, eles estão juntos. Eles são coerentes. São coerentes. E o novo veio dar sentido à luz de Cristo ao Antigo Testamento. Então, coloque essa história agora com outros personagens. Quem são esses personagens? Abraão é Deus Pai. Isaac é o filho. Eles pegam e sobem o Monte Moriá. O menino Isaac leva nas costas a lenha. E essa lenha vai ser utilizada para o seu próprio sacrifício. Depois, claro, Deus não quer esse sacrifício, como a Melinha colocou, vai surgir a providência de Deus, um cordeiro, que vai ser imolado em favor do filho. Certo. Aqui a gente tem o cenário perfeito do que foi o sacrifício de Cristo. O pai que oferece o seu próprio filho, Jesus, em nosso favor. E Jesus, ele é esse cordeiro sacrificado em favor de nós. Nós aqui tomamos agora o lugar de Isaac. Isso. Né? Tomamos o lugar de Isaac. A lenha que Isaac toma, né? Caminha com ela para levar e ser aí usada no fogo. A lenha é a própria cruz de Cristo. É o madeiro. É o madeiro da cruz de Cristo. Então, esse cordeiro que agora vai ser sacrificado é o próprio cordeiro que é Jesus,
em nosso favor. E ali o menino fala assim, no versículo 7, no versículo 6, Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou nas costas do filho, tendo ele próprio tomado nas mãos o fogo e a faca. Então parece assim que ele, nesse momento, ele age de forma muito passiva, já entendendo o que vai acontecer. Não vai ser o meu pai que vai tirar minha vida, eu já estou levando os instrumentos do meu sacrifício. Tudo o que Jesus fez. Porque lá em João, Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então a gente fala, mataram Jesus? Sim, se a gente olhar num contexto mais amplo, sim. Mas Jesus é que se dá em sacrifício por nós. O Pai foi capaz de sacrificar o Filho em nosso favor. Então, com esse gesto de Abraão aqui, o povo de Israel já está sendo preparado aí ao longo de séculos e séculos à frente para o grande sacrifício que Deus faria, nos enviando o seu Filho, e esse Filho que é Jesus morrendo por nós. E subiu a montanha, subir o Gólgota, como É o Jesus Calvário, fez, né? exatamente. Inclusive, eles colocam que, geograficamente, esse Monte Moriá é o que seria hoje assim, na época de Jesus, é esse elevado onde está o Monte Calvário, o Gólgota. Seria exatamente essa cadeia de montanhas, de montes, do Monte Moriá. Então percebe que está tudo concatenado, né? Bem certinho dentro dessa história de Deus na aprovação de Abraão e de Isaac. Amelinha, você quer completar? Não, o que a Maíla acabou de dizer aí, né? Então, na tradição teológica, Isaac é a figura de Cristo e vem tudo isso. Agora, a gente tem que lembrar também, na realidade, Jesus veio anunciar o reino de paz, o reino de vida e vida e abundância, né? E isso faz com que os donos do poder, na época de Jesus, o Império Romano, sacerdotes do Templo de Jerusalém, as autoridades religiosas da época, vão matar Jesus. Matar porque ele estava incomodando, atrapalhando, né? Isso é muito importante a gente lembrar. E a Maíra lembrou, ele se dá, Jesus também se dá, né? Assim como ele deu em alimento, como ele alimentou as pessoas, ele se dá também pela causa do reino. E lembrar que hoje, quantos e quantas pessoas são assassinadas lutando pela vida em abundância. A gente percebe todos os dias na nossa história, décadas passadas, atualmente também, quantas pessoas também se dão em sacrifício, porque vão lutar pela liberdade, pela vida, pela paz, para acreditar num Deus que quer vida em abundância. E matam. O único jeito de você calar as pessoas, né? Calar profetas, calar as pessoas que falam a respeito como tem que ser a vida plena que Deus quer, é matando as pessoas. E Jesus foi assassinado, né? Deus o mandou para anunciar o reino, e ele sabia que anunciar um reino, ele ia acabar morrendo também, sendo assassinado. Eu gosto sempre de falar, ele foi assassinado por causa do reino de Deus. Né? E Abraão aqui no texto também, que fica muito importante para a gente, não quer sacrifício de gente, de criança. Deus não quer sacrifício de gente, ele quer misericórdia. É isso que o Pai nos ensinou. Então a gente tem que aprender com isso também, né? Ter misericórdia das pessoas, lutar pela vida, e às vezes fazer isso nos custa a própria vida. Muito bem, então Abraão volta aos seus servos para colocarem-se a caminho, voltar a seus afazeres. Então, nós ainda não encerramos os nossos afazeres, temos ainda um bom texto ainda para estudar. Peço um pequeno intervalo e nós já voltamos. Então, queridos, estamos de volta.
continuando o nosso estudo do livro do Gênesis, finalizando o capítulo 22 do Gênesis, vou ler aquele finalzinho ali, ó, versículo 20 até o 24. Depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito, Uz, Buz, seu irmão, Camui, pai de Arã, Casede, Azal, Feldas, Geldlade, Batuel. E Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, o irmão de Abraão. Ele tinha uma concubina chamada Roma, que também teve filhos, Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Maíla, são muitos nomes, até difícil da gente ler, porque não faz parte do nosso abecedário. É complicadíssimo, acho difícil alguém querer botar um nome desse, mas de qualquer forma vamos respeitá-los, porque fizeram geração importantíssima nessa formação. Por que essa importância? Então, aqui, apesar de tantos nomes esquisitos ao nosso vocabulário, o que é importante que nós saibamos aqui? Esse pequeno trecho que fala uma sequência aí de genealogias tem como objetivo nos dizer que o irmão de Abraão, Nacor, teve vários filhos. 8. Entre esses filhos, o Batuel gerou Rebeca. Que é uma figura importante na história bíblica. E Rebeca vai se casar com Isaac e que vai dar a sequência ao povo de Israel. Então, o que precisamos lembrar aqui é isso. Rebeca é uma neta de Nacor, certo, que é irmão de Abraão. Então, Rebeca é uma sobrinha neta de Abraão e uma prima segunda de Isaac. Isaac e Rebeca são primos, em segundo grau. E vão se casar e vai dar origem aí aos descendentes deles. Maíla, você fala uma coisa, a gente hoje, principalmente hoje em dia, nós não damos muita importância à nossa genealogia. Antigamente, isso era algo realmente muito sério. Você saber quem foram seus antepassados, seus antecedentes, né? Quais eram. E a gente hoje esqueceu. Então, a gente vê através disso aqui quantas gerações aconteceram antes de mim para que eu estivesse aqui hoje. Sim. Quantas gerações foram importantes para que você estivesse hoje contando e vivendo essa história. Isso é resultado da nossa sociedade, como se diz, a sociedade fluida. Nós não estamos ligados a nada, nem a ninguém, nada Nós importa. Nós nascemos nas árvores penduradas. Importa o que sou. Não importa o que sou. Atrás de mim tem milhares de pessoas. Eu sou fruto de muita gente. Tanto na questão biológica, sim, quanto nessa questão histórica e da fé. Da superação das dificuldades, dos problemas que surgiram. Exatamente, porque quando eu vejo, a gente vê aqui que nós somos parte de um povo que Deus escolheu, fez suscitar o seu filho, e esse povo, de alguma maneira, nós fazemos parte hoje pela fé, nós fazemos aí um olhar também para a nossa família, quantas pessoas viveram atrás, sofreram, lutaram, para que hoje a gente estivesse aqui. Então a gente deveria sim resgatar essa importância dessas famílias do que nós somos. E aqui um pequeno testemunho, sem querer me exibir, mas contando um fato. Eu gosto de ter essa história. Eu tenho um cantinho, sempre tive um cantinho na minha casa, de preferência na entrada, porque eu quero dizer, olha aqui, a minha família, porque eles estiveram. Então eu tenho até a minha tataravó. Que legal. Sabe, aquelas fotos, aquelas coisas, eu mostro, ponho a sequência, e aquilo para mim, alguém já me disse uma vez, tira esse bando de morto da parede. Isso te dá uma força muito estão grande. Mortos hoje, mas eles foram muito vivos, e pela vida deles é que eu tenho que ter orgulho hoje do que sou. Então, vamos dar a devida importância àqueles que nos antecederam. Seguindo aí, sem muitas delongas, embora já tendo feito delongas,
Nós entramos agora no capítulo 23 e vou fazer essa leitura um pouquinho comprida, mas a gente precisa saber, né, que vai ser do versículo 1 até o final do 23, que é o capítulo 20, que vai nos contar mais uma história. A duração da vida de Sara foi de 127 anos, duração de vida de Sara, e ela morreu em Cariá Arbe, que é hoje Hebrom, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Et: No meio de vós sou estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós, para que leve meu morto e o enterre. Os filhos de Et deram esta resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és príncipe de Deus entre nós. Enterra teu morto na melhor de nossas sepulturas. Ninguém te recusará sua sepultura, a fim de que possas enterrar teu morto. Abraão levantou-se e se inclinou diante dos homens da terra, os filhos de Et, e assim lhes falou: Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Seor, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me dê por seu pleno valor na vossa presença, como posse funerária. Ora, Efrom estava sentado entre os filhos de Et, e Efrom, o Eteu, respondeu a Abraão, ouvindo-o os filhos de Et e todos os que entravam pela porta de sua cidade: Não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a gruta que nele está. Faço-te este dom na presença dos teus filhos e de meu povo. Enterra teu morto. Abraão se inclinou diante dos homens da terra e assim falou a Efrom diante dos homens da terra: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei meu morto. Efrom respondeu a Abraão: Meu senhor, ouve-me. Uma terra de 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Enterra teu morto. Abraão deu seu consentimento a Efrom, e Abraão pesou para Efrom o dinheiro do que falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que está em Macpela, defronte de Mambré, o campo e a gruta que ali está, e todas as árvores que estão no campo em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão diante dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Em seguida, Abraão enterrou Sara, sua mulher, na gruta do campo de Macpela, defronte de Mambré, que é Hebrom hoje, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abrão, dos filhos de Et, como posse funerária. Você vê a importância, bonita essa questão dessa reverência ao morto, principalmente a ela, que teve uma história, nossa, representou tanto para ele, né? Sim, e a gente percebe aí esse cuidado, né, com a memória daquela que é a grande matriarca, Sara. E o corpo dela, né? O corpo, o respeito, e vendo aí que mesmo numa terra estrangeira, ele tem o cuidado de, já que ele era imigrante, não poderia sepultar em qualquer lugar, porque ele estaria usurpando da terra de alguém. Mas ele vai lá, negocia, e eles também reconhecem, parece até que ele fica insistindo. Eles parecem, não, pode enterrar, não, eu quero comprar, eu quero adquirir, né, para aquilo ali se tornar realmente uma propriedade de algo justo, de direito, né, mas mostra aí essa memória, tanto dada o respeito àqueles que estão vivos,
mas depois também essa memória com aqueles que partiram. Ele poderia, né, Amélia, de repente dizer assim, já que ele está dando essa terra, deixa eu enterrar esse corpo aqui, afinal de contas Sara já morreu, ela não está sabendo onde está ficando, mas a questão do dizer, ela foi sepultada em terra nossa, propriedade nossa, onde depois provavelmente eu também serei sepultada e minha descendência. Então eu quero estabilizá-la, né, estabelecê-la num local que é nosso, né, Amélia? Isso, então, essa compra que ele faz, ela corresponde às práticas legais antigas que existiam, né? Então, porque quem possui uma sepultura como propriedade, possui um terreno, ele é habitante do país. Porque o simples residente, o forasteiro, não pode possuir terreno. E a gente tem que lembrar que o povo de Deus ainda não é cidadão ainda da terra prometida que Deus prometeu, né? Então, mas o importante no texto, assim, que essa questão de comprar um terreno, ela diz respeito não só a Abraão, mas também a toda a comunidade. E tem o conselho que tem que aprovar. E esse relato, então, que você acabou de ler, ele revela para a gente, então, essa cortesia que existe, os rodeios dessa transação comercial que vai fazer. E no túmulo também que ele vai adquirir, então, vai ser enterrado também, além da Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Lia também. E outra coisa importante, que o terreno para a sepultura não foi cedido, não foi emprestado, foi propriedade. Então, mesmo que ele pagou um preço exorbitante, ele consegue aceitar. Aí a gente pode dizer assim, então, que assim esses patriarcas e matriarcas que saíram de Ur e de Arã, lá, o pai dele, começaram a ocupar a terra prometida, mesmo que foi um pequeno terreno, mas como propriedade. A gente pode perceber, então, que começa aí o povo a habitar na terra e possuir a terra, porque até então eles não conseguiam ficar. Agora, com esse acordo, ele vai pagar um preço caro, né? Mas ele vai conseguir, na verdade, ele pagou 4 quilos de prata, isso era muito dinheiro, ele vai conseguir. O importante é essa preocupação dele, né? A vontade dele de ter um local ali para ser colocado os restos da sua esposa, depois o dele, de toda a família. Isso é muito importante, né? Tá, se você quiser, só um pouquinho, Ana, se você quiser avançar um pouquinho e lá no capítulo 25, Gênesis 25, versículo de 7 a 11, a morte de Abraão. Fala de Abraão, a morte dele, e vai complementar isso que a gente acabou de ler. Leia, por favor. Então, eis a duração de vida de Abraão, 175 anos também, né? Coincidentemente. Depois, Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Isaac e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, que está defronte a Mambré. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac, e Isaac habitou junto do poço de Laí-Roi. E a gente vai ver também, Maíla, aqui, que eu queria que você explicasse também, essa importância que tem Mambré nessa história toda. Sim, né? Ele fez questão de estar nessa região que para ele tinha todo um sentido, uma conotação especial. Sim, né? É interessante, o povo de Israel, eles têm uma ligação muito grande com a questão da descendência, que nós acabávamos de dizer, até pelo fato que, como eles aqui ainda não tinham essa dimensão da fé, da ressurreição, nós vamos continuar a nossa vida numa vida eterna. Certo. Então, nós não acabamos aqui, mas nós temos já condição de ter essa fé, porque Cristo nos revelou essa ressurreição. O povo da Bíblia, o povo de Israel, Deus está fazendo uma caminhada com eles. Ensinando. Deus é um pedagogo desse povo. Aqui, eles não têm a mínima ideia do que é ressurreição,
nem acreditam nisso. Por isso, para eles, ser tão importante a família, os descendentes, porque com os descendentes eu continuo viva. Certo. Nos meus filhos, nos meus netos, né? Assim como você acabou de dizer, dos que vieram antes de nós. O mesmo peso que tem a descendência tem a terra. A terra, ela é propriedade, no fundo, de Deus. Nós somos esse inquilino da terra. Então, por isso, eles dão esse valor tão grande, até mesmo aqui quando aparece Mambré, né? Que é essa região também desses fatos aí que vão marcar a vida e a morte. Fechou um ciclo aqui, né? E abre um novo ciclo a partir de Isaac, né? Isaac e Rebeca. Não sei se a Melinha quer colocar mais alguma coisa. Pode prosseguir, Amélia. Não, tava colocando assim que a descendência é aquilo que mantém viva a memória dos antepassados. Por isso que a Bíblia tem longas listas, Gênesis principalmente, longas listas de descendentes, né? Porque é o que vai lembrar da pessoa. A pessoa morreu, se ela não tem descendência, acaba a história dela. Por isso que vai falar, se o homem morreu e não deixou herdeiros com a esposa, alguém da família tem que resgatar aquela esposa e casar com ela para que ela tenha filho para continuar a descendência. E o primeiro filho que ela tiver vai ser filho daquele que faleceu, para continuar o nome dele, para ele continuar vivo e também assumir os bens que ele tinha, para não cair na mão de estranhos. Então, muita importância, a gente já falava a questão da descendência, de você contar a sua história na sua casa. Importante lembrar os antepassados, né? Por isso que a genealogia, ela vem contando antepassados todinho. Mesmo que foi construída, não importa, para dizer quem descende de quem, né? Isso é importante. Aí continua viva a história. E é bonito nesse trecho aqui que na morte de Abraão, Isaac e Ismael estão juntos. E eu acabei de grifar aqui, Maíla, que eu ia falar exatamente isso para você. Mostra que eles não perderam o contato um com o outro. Ou então, quem sabe, eles voltam a se encontrar com a morte do pai, né? Exatamente. Mas aí a gente vê que de alguma forma, nesse momento da morte, os dois estão juntos ali. Que bonito isso, né? A gente, infelizmente, a gente não tem aqui relato da sequência. Vai falar na sequência aí do 25, que é programa para frente que nós vamos fazer, a descendência de Ismael, vai falar dele, mas não nos traz aí mais informações. Os dois se reconciliaram, ou cada um viveu no seu caminho, a sua história. É o que muito provavelmente tem acontecido. Provavelmente. Mas perceba que no final das coisas e da jornada, a gente sempre volta, né? Então isso ensina também pra gente. Que a gente não espere a morte para se reconciliar, para estar junto. Quem sabe as coisas entre os pais, principalmente entre as mães, a Sara e Agar, Abraão que ficou no meio, as coisas ficaram muito mal resolvidas. Mas quem sabe entre Isaac e Ismael, eles tenham aí, mesmo não convivendo mais juntos, tomado rumos diferentes, mas reconciliado ali naquele momento da morte do pai. Que a gente olhe, lembra, a gente falou isso no programa passado. O livro do Gênesis, como toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, é para a gente tirar ensinamentos. Esse é o ensinamento. Que a gente pode, mesmo com divergências e até os nossos pais, nossos antepassados terem tido rusgas lá para trás, que a partir de nós a gente faça uma nova história. Uma história de reconciliação, de perdão, de olhar, o outro é meu irmão. Então, o que eu posso fazer para que essa história nossa seja diferente daqui para frente, né? Acho que é bonito esse trecho quando encerra aqui esse ciclo de Sara e Abraão. Então, aí fico me questionando, será que
foi proposital dizer que Abraão e Sara viveram 175 anos? Interessante, né? Eles dois terem vivido a mesma história, terem trabalhado para serem instrumentos de Deus na construção do seu povo, e de repente eles tiveram a mesma duração de vida. Que coisa mais interessante. Sara viveu 127 anos, 127. né? O que a gente tem também... Oi, a Amélia quer falar? Sim, assim, para dizer, quando fala que morreu com 175 anos, com 200 anos, essa questão do tempo na Bíblia, para dizer assim, não é a gente pensar que 175 enquanto 175, mas assim, o tempo que viveu na Terra foi um tempo em que foram fiéis ao projeto, que viveram bem com a vida, bem com o projeto de Deus, entendeu? Então, verdade. O tempo de vida deles é isso, é o tempo que viveu bem o projeto de Deus. E por isso que os dois são a mesma coisa, de um e de outro. Muito interessante. É duas coisas que são importantes quando se fala dessa questão de viver muito tempo, né? 127, 175, 600 anos, 400 anos. Primeiro, que viver longamente, um tempo longo, mostra a bênção de Deus sobre essa pessoa, que teve coisas boas e nem tão boas assim. A gente viu muitas quedas de Abraão, por exemplo, aqui, muitas quedas de Sara, fraquezas, defeitos mesmo entre um e outro. Mas Deus não tirou deles aquilo que Deus queria, que era formar com eles um povo. Outra coisa que é importante quando fala dessa questão de idade, viveu 150 anos, volta naquilo que eu disse. Os nossos filhos, os nossos netos, toda a geração que vai para frente de nós, é também uma contagem do tempo. E para trás também. Então, quando fala assim, fulano viveu 400 anos aqui na Bíblia, ele é fruto de uma história que veio atrás dele. Então, pensa, o tataravô viveu 90, o bisavô mais 90. Ele é a soma da conta. É a soma. Ele é a soma do somatório. Isso mostra que nós somos a continuidade. Então, por isso que esses números, às vezes assustam a gente. Que fala, puxa vida, por que a gente não vive mais esse tanto? Muito provavelmente eles viviam, com raras exceções, um pouco mais do que nós. Mas essa contagem absurda não é para a gente pegar assim dessa forma, mas entender o sentido de bênção e da continuidade da vida. Interessante isso, muito interessante. Sim. Entendeu? É bom a gente refletir mesmo sobre isso. Que ainda continua acontecendo conosco. Continua acontecendo. Podemos morrer com 90 anos, 70, não interessa. Continua esses anos que a gente viveu como bênção de Deus. E aqueles que vieram antes ou que virão à frente de nós serão essa contagem da nossa história. Com certeza. Muito bem, meus queridos. Eu quero, encerrando esse programa de hoje, agradecer imensamente, mais uma vez, a presença da nossa professora Amélia, né, que de forma assim permanente, de forma brilhante, tem nos contribuído com o nosso programa, mesmo de longe, né? É muito bom, eu fiquei muito contente em ter voltado ao programa agora, né? É mesmo do modo virtual, mas a gente está presente, né? Somos juntos. Vamos usar os meios, né? Que nós temos às mãos. Isso, trabalhando nesse programa gostoso que é Páginas da Bíblia. Muito obrigada, Amélia. Agradecer Maíla com sua presença aqui maravilhosa, esclarecendo, elucidando, aprofundando, fazendo a gente navegar nessas páginas lindas. Agradecer principalmente a você, que com sua presença, sua dedicação, nos permite fazer com que estudemos de forma assim, tão aprimorada, essas páginas maravilhosas. Portanto, muito obrigada a vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Salve Imaculada. Maria.